Boa noite! Vamos compartilhar hoje mais um vídeo e eu vou começar a falar sobre princípios. O referencial teóricos desses princípios, desses assuntos dos quais eu vou estar falando, vieram assim de vários workshops, de várias falas, de minhas anotações, de congressos, de muita gente boa que eu ouvi falando sobre princípio. Então, fazendo assim um resumão e algo bem prático, né? Ultimamente eu li um livro muito interessante do Rubem Cartacho, ele é um dos fazem parte da ESEP, e ele tem um livro muito interessante, qual ele fala sobre esses princípios. E eu gostaria de começar falando hoje sobre o princípio da individualidade, né? Que é o princípio da individualidade. A compreensão desse princípio começa atribuindo a Deus como aquele exclusivo, incomparável, a única fonte e causa de uma existência distinta e independente. Né? Lá em Deuteronômio 6,4 fala assim: ó, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e, portanto, cada pessoa reflete também a sua individualidade. Esse atributo divino, ele confere a cada pessoa uma nobreza, uma dignidade, um valor inestimável. Né? Este é o pensamento semente. Lembra que eu falei no último vídeo sobre as sementes, né? Então, a individualidade ele é um pensamento semente. E ele tem uma força de gerar respeito às diferenças, identificar valores na diversidade e ainda reverenciar e celebrar a grandeza e a infinitude de um Deus que atribui uma identidade e exclusividade a tudo que ele criou. Esse é um princípio da individualidade. Todas as coisas no universo revelam sua infinitude e sua diversidade. Certo, gente? Então, cada pessoa é uma criação única e exclusiva de Deus e é destinada a expressar essa natureza da individualidade de Cristo. Né? Numa sociedade onde não se vive muito essa questão do individual, eu sou importante, né? Cada pessoa é única e especial. Sabe, na nossa escola nós temos uma unidade que nós trabalhamos, eu sou único. E como eu trabalho com crianças, a gente trabalha muito essa questão da identidade. E eu creio que com o adolescente deve ser muito mais legal, porque é uma fase onde eles precisam muito dessa individualidade, né, deles descobrirem que ele é único, mas ao mesmo tempo ele pertence a uma sociedade, ele pertence a um grupo. Mas esse pertencer não tira dele a sua individualidade, né? Não tira dele os seus talentos próprios. Então, é uma época onde nós devemos buscar muito e desenvolver neles quais os talentos que eles têm, né? E esse valor pessoal, muito importante. Então, portanto, o princípio da individualidade de Deus enobrece cada ser humano com dignidade e valor independente daquilo que ele possui. O valor do ser humano é independente daquilo que ele possui. O valor dele está por ele ser uma criatura, criado à imagem e semelhança do seu Salvador. Então, nós que trabalhamos com adolescentes, nós que trabalhamos com gente, né, é muito importante entender esse conceito básico, né, da visão cristã. Esse é um conceito básico da visão cristã, né? E traz grandes implicações para o ensino-aprendizagem, pois tanto pais como professores devem trazer à tona esse potencial completo de Cristo em cada ser que você trabalha, cada ser humano que você está
convivendo com ele, trazer para ele que ele é um ser único, amado, criado à imagem e semelhança do seu Deus, que os seus talentos são únicos e ele deve desenvolver isso com dignidade, né? Então é interessante como no princípio da individualidade, a dignidade humana é muito realçada, né? E precisamos entender a forma de reação de cada um diante de situações de pressão, considerando a diversidade de temperamentos, a diversidade, né, de se comportar diante de momentos de pressão, né? Então, quem trabalha com adolescentes tem que entender bastante desse princípio da individualidade, né? Porque esse princípio, ele ao mesmo tempo que oferece a liberdade para que cada um seja o melhor de si, né? Então trabalhar isso, né, sem manipulação, mas com entendimento, né? Cercando ele com as suas origens, com a sua identidade, certo? E então o princípio básico, né, da individualidade é esse: todos somos únicos, criados à imagem e semelhança de Deus, e temos formas únicas de nos reportarmos ao outro, né, de nos comportarmos diante de situações diversas. É uma situação única minha. Então, eu tenho valor. E com o passar do tempo, vamos criar esse projeto para ser administrado com os adolescentes, né? Eu sou único. Desculpe. E nós criarmos isso, readaptarmos essa forma que eu tenho de trabalhar para trabalharmos com os adolescentes, buscando em cada um suas próprias características únicas, fazendo sua linha do tempo, contando a sua história, descobrindo seus potenciais, seus talentos. Isso pode ser muito aplicado numa aula de vida prática, né? Eu não sei quais são as aulas que vocês têm, mas tem algo semelhante à vida prática, alguma coisa assim. Seria muito interessante trabalhar isso, esse princípio da individualidade, né? Com o título Eu Sou Único. E aí nós podemos desenvolver mais tarde esse projeto do Eu Sou Único, certo? Então, até uma próxima. Boa noite a todos.